Vamos, gente. Por que eu só posso colocar o ângulo de Bennett em 15 e o ângulo da inclinação da condilar em 30? Será que eu não posso colocar de 60, não? Ou o ângulo de Bennett em 30? Olha, eu lembro que o ângulo zero, ele vai dificultar a abertura da mandíbula. Certo. Por causa tem aquele negócio Eu posso regular o meu, não é recém-nascido. meu, eu faço o que eu quiser. Eu posso regular ele em 60, se eu quiser, 30, 40. Aí varia de paciente para paciente. Não varia coisa nenhuma. Stella, pode ou não pode? O senhor Cadê fala Stella? com o dente? Sim. Não sei, professor. Não sei. Quer dizer, vocês estão há uma semana de montar o articulador lá. Tá certo, tá certo. Deixa a segunda VA comigo, viu? Deixa a segunda VA comigo. Deixa que eu vou fazer. Eu faço questão de fazer. Eu não devo, não que eu não possa. É meu, eu faço o que eu quiser, certo? Mas eu não devo regular os meus ângulos de Bennett e da inclinação da guia condilar em mais que 30, em mais que 15. Por quê? Porque o movimento do ser humano, máximo, a inclinação que a mandíbula movimenta para lá e para cá, e para frente e para trás, é no máximo 15, 30 graus. Você não tem a parede anterior e posterior do tubérculo articular, lá na eminência articular, com a inclinação maior do que 30 graus. A média da... Você pode até ter. Não, você pode até ter, mas a média da população, o que é a média da população? Pegou os, sei lá quantos bilhões de pessoas do mundo inteiro e mediu lá a inclinação aqui condilar. Tá brincando, faz isso aí, não é assim não, faz, tá? Mas mediu lá de um grupo de pessoas e determinou-se que os ângulos máximos que elas chegavam eram em torno, na média, de 30 graus. Para a inclinação aqui condilar e de 15 graus para os movimentos laterais. Então, o seu ligamento posterior, os seus ligamentos da articulação temporomandibular, eles não aguentam andar mais do que isso. Eles estragam mais do que isso. Tudo bem? Então, essa que é a resposta. Joia? Gente, tudo bem? Mais alguma dúvida? Não? Sim ou não? Nossa, vocês estão tão calados hoje. Acho que não, professor. O silêncio me ensurdece. Professor, eu tenho uma dúvida. Pode perguntar. Pergunta, Natália. Faz favor para mim. Pergunta, por favor. Os movimentos colaterais, eu não entendi bem a função deles. Os movimentos colaterais? É. Não existe movimento colateral. Ah, mas tem uma questão que eu tô falando. Ana, existe movimento cêntrico e excêntrico. Coisa colaterais. Oi? É ligamento. Ligamento colateral. É, ligamento. É, ligamento. Ligamento colateral. Colateral. É, eu confundi. Você quer saber o que deles? Eu não entendi a função deles. Ó, se você pegar lá na anatomia da TM, você vai ver que são 5 ligamentos, 3 principais e 2 acessórios, tá? Então, o ligamento colateral é um dos 3 ligamentos principais da TM, que vai ligar a cabeça da mandíbula ao disco articular, na porção inferior, e ligar o disco articular até a fossa temporal lá em cima, na porção superior. Então, tanto no sentido medial, lá de dentro da boca, quanto para o sentido lateral, lá de fora. Então, é um ligamentinho que fica aqui, prendendo a ATM, prendendo a cabeça da mandíbula ao disco articular. Tudo bem? Tudo bem aí, Ana? Sim. Conseguiu visualizar isso que eu estou falando? Você lembra que o disco articular, ele é solto dentro da fossa articular, né? Ele é solto ali dentro. Quem segura e prende ele, para justamente quando a mandíbula andar para frente, para trás, para o outro, são os ligamentos principais. Quais são os principais? Capsular, os discais e os colaterais, né? O temporomandibular e os discais ou colaterais. Tudo bem?
Então, esses são os principais. Se eles são principais, eles vão limitar o movimento do disco e da mandíbula em conjunto, tá? E depois tem os dois ligamentos acessórios, esfenomandibular e estilo mandibular, que também são ligamentos que vão unir a articulação temporomandibular a algumas estruturas do crânio. Tá bom? Tudo bem, gente? Entendi, obrigada. Viu, Ana? Alguma dúvida a mais? É aquela história, né, gente? Nós já estamos aqui na aula, então vamos participar da aula, não é? Nós já estamos aqui mesmo, tá bom? Eu adoro quando vocês estão junto comigo, tá? Por isso que eu gosto de ver a cara de vocês, eu pergunto, eu não tô nem aí para quem errar a questão, viu, gente? Não tô nem aí, não é vergonha nenhuma, tá bom? O importante é que vocês perguntem, que vocês tenham dúvidas, tá? Porque não é nada fácil, nada simples, não é mesmo, tá bom? A gente tenta aqui simplificar da melhor forma possível para que vocês entendam a importância de se conhecer de oclusão, de se conhecer de movimento mastigatório, de se conhecer de contato dental, de se conhecer de articulador semiajustável, né? Porque a partir de hoje, a partir desse semestre, começa a vida de vocês acadêmica e está 100% vinculada a tudo que a gente está falando aqui. Pode parecer uma bobagem se você não sabe regular um ângulo de beijo ou um ângulo da guia condilar, ou se você não sabe para que serve a regulagem do ângulo de beijo, mas ele influencia diretamente no seu ajuste oclusal, na sua montagem do seu modelo no seu articulador. Por exemplo, eu posso montar os modelos do articulador com um ângulo de Bennett em 0 ou não? Vamos lá, Thiago, Vinícius. Opa, acredito que não, professor. Não? Por que não? Porque ele vai limitar, né, a abertura. Então, quando você faz a montagem dos seus modelos no articulador semiajustável, o que você quer que aconteça ali? Pelo menos eu, quando vou montar os meus, eu particularmente odeio que aquilo ali movimente. Porque se der um trisca do movimento ali, o seu modelo pode sair do lugar. Certo? Então, na minha montagem, lá no meu consultório, o que eu faço? Na hora de montar, eu fecho tudo em 0. Por quê? Em 0 eu tenho 0 movimento. A estabilidade da montagem com 0 grau é melhor do que a estabilidade do seu articulador com montagem em 15, onde tem um jogo de movimento ali que pode te atrapalhar na hora da montagem. Mas isso, gente, é uma opção do Paulo Henrique, minha, tá bom? Para montagem de modelos no articulador, tá? Porque a gente aprende decorado na faculdade que o ângulo de Bennett é 15 e o ângulo da condilar, então vou montar meu articulador em 15 e em 30. Se você for para um dentista, quem aqui tem parente que é dentista? Quantos de vocês tem parente dentista aí? Eu tenho primo. Quem está nas férias de vez em quando, no consultório do primo, do tio, da mãe, do pai? Ninguém? E qual que é a pergunta? Então, eu quero que você pergunte para ele. Fala assim, olha, o senhor monta no articulador semiajustável? Aí monto. Então, eu queria saber, o senhor regula o ângulo de Bennett em quanto? 15 e 30. Mas por que o senhor regula o ângulo de Bennett em 15 e 30? Eu duvido, eu aposto com vocês, até especialista em prótese, eu aposto com vocês quem vai responder essa pergunta para vocês. Vai responder não, porque lá na faculdade me mandaram pôr em 15 e em 30. E isso, para mim, é inaceitável. Inaceitável. O cara pôr lá porque mandaram ele fazer. Quer dizer, lambe o chão, então, eu estou mandando você fazer isso. Você lambe? Não, né? Então, a gente precisa aprender as coisas, o porquê das coisas. Porquê das coisas. Tá bom? É bronca não, gente. Não é bronca. Não, perfeito. Aí qual seria uma boa resposta, professor? Uai, eu estou regulando o meu ângulo de Bennett em 15, eu posso regular ele em 0. Eu até gosto de regular ele em 0. Por quê? Porque na montagem dos modelos, eu não quero ter nenhum tipo de interferência de movimento durante a montagem. Agora, na hora da análise oclusal,
na hora que eu vou checar os contatos oclusais, eu posso até deixar em 0 na abertura e fechamento, mas eu vou ter que abrir o ângulo de bend para poder testar os movimentos excêntricos. Vocês me falaram, vocês me afirmaram para mim, para que serve o ângulo de bend? Para checar a lateralidade e o da inclinação aqui congelar, para chegar à protusão. Então, se eu deixar em 0, eu não consigo fazer lateralidade do meu articulador. Entendeu? Então, eu posso montar do ponto de vista de deixar mais estável a minha peça. Na montagem, eu posso até fazer análise de abertura e fechamento. O ele travado não é a melhor indicação, por quê? Porque eu sei que existem interferências oclusais, contato prematuro e contato prematuro deflectivo. Qual a diferença entre interferência oclusal, contato prematuro e contato prematuro deflectivo? Não caiu nessa prova. Eu sempre ponho essa pergunta em prova. Eu não sei nem por que eu não pus aqui nessa. E vocês já estão aptos a me responder isso. Qual é a diferença entre um contato prematuro defletivo e uma interferência oclusal? Carolina Moraes. Ixi, agora eu vou apertar a peça. Carol, cadê você, Carol? É possível. Carol. Não é possível, não é? Oi. Carol, qual que é a diferença entre contato prematuro... Professor. Carol, você tem que largar de ser tímida, Carol. Você tem que vir pra cá, Carol. Vem pra cá. Não, minha câmera não tá funcionando, não. Não precisa pôr a câmera, não. Só você me responder, tá bom. Não. Contato prematuro, Carol. O que é o contato prematuro? É o... Ai. Como o próprio nome já diz, né, Carol? Como o próprio nome já diz, contato prematuro é um contato fora do lugar, certo? Uhum. E em qual movimento que esse contato prematuro acontece? No de abrir e fechar? Abertura e fechamento, perfeito. Então, diferença entre contato prematuro e interferência oclusal é o quê? Justamente, o contato prematuro vai ocorrer... Gente, isso é um conceito que particularmente, levo para a minha vida, tá? Fica até um pouco mais fácil a gente entender isso. Porque a literatura, ela não classifica isso dessa forma direito. Eu já peguei uma ou outra literatura que classifica. Mas para nível de entendimento de todo mundo, eu acho mais fácil você pensar que contato prematuro acontece quando você está abrindo e fechando a boca. Quer dizer, na hora que você abre e fecha a boca, existe um contato do dente que tira o seu côndilo da posição de RC e vai para uma posição de máxima intercuspidação habitual. Esse contato prematuro pode simplesmente acontecer e tirar o côndilo da RC. Mas ele também pode encostar e movimentar a mandíbula para frente, para o lado medial ou para o lado lateral. Então, em direção à linha média e fora da linha média. Esse contato prematuro que tira a mandíbula no movimento cêntrico da mandíbula ou no movimento de abertura e fechamento da mandíbula, que tira a mandíbula da posição central para uma posição anterior ou lateral, como é que chama? Falando movimento cêntrico. Contato prematuro deflectivo. Porque acontece uma deflexão, ou seja, a mandíbula deflete para algum lugar. Não bem? entendi. E não entendeu? Não, Natália? Não entendi. Perfeito. Voltamos aí. Você tem um contato oclusal normal, certo, Natália? Você nasceu com todos os seus dentes, aí quando você cresceu, sua mandíbula se desenvolveu, os seus molares inferiores encostaram no outro, criou-se uma dimensão vertical na sua boca, os seus outros dentes se romperam e se engrenaram de forma correta. Ponta de cúspide, fundo de fossa, ponta de cúspide, crista marginal, certo? Em quase todos os dentes. Qual que é a exceção que o contato não acontece dente a dois dentes? Eu já estou fazendo a revisão, viu, Wellington? Vou ver. Não é? Existe situação de contato oclusal. Os pontos de contato vão acontecer aonde? Cúspides de contenção cêntrica, ou seja, cúspides vestibulares de inferior no fundo da fossa do superior, ou ponta de cúspide, crista marginal. Certo?
Isso vai acontecer se você olhar sua boca de fora a fora em quase todos os dentes. Quais são as duas únicas exceções? Também já falei isso na aula passada, eu acho. Incisivos centrais inferiores do terceiro molar? Perfeito, Letícia, perfeito. Os incisivos centrais, por quê, Letícia? Porque os incisivos centrais inferiores, eles só tocam com os seus antagonistas superiores, né? Eles são menores que a coroa dele. Por quê que eles só tocam com seus antagonistas superiores? Pela anatomia, não é? Ele não é menor? Perfeito, perfeito, é isso aí. Por que ele é menor? E por que ele é menor? Para respeitar a inclinação do arco. A maxila tem que ir para frente, a mandíbula tem que vir atrás, certo? Se o meu dente for muito largo, consequência disso vai começar a tocar mais, a mandíbula vai abrir mais, pode acontecer alguma tragédia nesse meio caminho aí. Então, o contato ele vem de trás para frente e ele acerta no final dos dentes, que são nos incisivos inferiores. Daí o contato, os dentes serem menores, para compensar justamente o tamanho do arco superior, que é em torno de 2 milímetros maior do que o arco inferior. Entendeu? Até parece que não tem Google Tradutor. O André tá. Microfone ligado, André? Vamos desligar. Tá bom? E aí eu tava falando o que mesmo? Do contato prematuro. Tá. E aí, daí, Paulo? E daí? Daí que é o seguinte. Quando eu estou, Natália, respondendo a sua pergunta, você está com dúvida. Quando eu estou abrindo e fechando a boca, ou seja, no movimento cêntrico da mandíbula, eu quero a relação de ponta de cúspide de cóccix, ponta de cúspide marginal. Esse contato cêntrico, quando é uma situação de normalidade, eu tenho contato no lugar, côndilo no lugar, certo? Se fosse uma situação hipotética de coincidir RC e MH, Natália, eu teria côndilo no lugar, contato de fundo de fossa no lugar. Quando eu vou vivendo e os meus contatos vão acontecendo entre dentes e as minhas relações maxilomandibulares vão se desenvolvendo, os contatos oclusais eles vão sofrendo pequenos desgastes e vão tirando aquela posição inicial de RC e transformando essa posição de RC numa posição diferente, um pouco mais anterior, que é o que a gente chama de máxima intercuspidação habitual. Tudo bem? Entendeu, Natália? Então eu posso nascer com RC coincidindo com MH, só que em certo momento da minha vida ele vai sair, esse contato vai sair do lugar. Tá? E o meu organismo, com uma capacidade adaptativa, vai se adaptar a isso. Ok? Só que aí eu fiz uma obturação, ficou alta. Essa obturação, na hora que eu abrir e fechar, eu vou bater o carbono e conferir o contato oclusal. Quando eu abrir e fechar a boca, encostar um dente sobre o outro dente, se a obturação ficou alta, eu posso simplesmente bater e encostar e tirar a RC do lugar, ou eu posso bater e encostar e a mandíbula movimentar para frente, para um lado, para o outro. Esse jogo dentro da cavidade. O contato prematuro está tirando a RC, mas está tirando da RC e está fazendo movimentar. Ou então o contato prematuro só está tirando da RC, sem movimento. Quando é sem movimento, eu chamo contato prematuro. Quando é com movimento, com deflexão, quando há um jogo de movimento dentro do fechamento mandibular, eu chamo contato prematuro deflectivo. Tudo bem? Por quê? Porque a mandíbula está batendo no ponto de contato errado e está andando. E saindo da RC. Está saindo da RC, está tirando seu ponto da RC. No movimento cêntrico. Tudo bem? Entendi. Agora. Entendeu? Obrigada. Então, por enquanto, eu estou falando de abertura e fechamento. Certo? Entendi. Agora, quando eu vou fazer... Não, pera, terminei não. Peraí, terminei não. Agora, imagina você fazendo um movimento de lateralidade e protrusão. Se é um movimento para o lado de trabalho, aconteceu um toque prematuro no lado de balanceio, nos movimentos excêntricos da mandíbula, esse contato, no meu conceito, eu considero uma interferência oclusal. Porque está tirando a sua posição de engrenamento oclusal do correto com o lugar errado. Nos movimentos excêntricos da mandíbula.
Tudo bem? Então, eu tenho classificação de contato prematuro. Eu tenho um contato prematuro nos movimentos cêntricos, tenho um contato prematuro nos movimentos excêntricos. Nos movimentos excêntricos, esse contato prematuro vai chamar interferência oclusal. Nos movimentos cêntricos, classifica contato prematuro simples, contato prematuro deflectivo. Deu para entender? Sim ou não? Deu. Gente, todo mundo? Acompanhou o raciocínio aí? Deu bom, professor. Deu bom? Então tá bom. Beleza, o que mais? Por que eu estou batendo tanto essa tecla Vou parar de compartilhar aqui um pouquinho. Por que eu estou batendo tanta tecla de contatos oclusais, tal, RC, MH, DVR, DVO? Porque é o que vocês vão fazer na clínica a partir da semana que vem, da outra. Não é? Vocês vão simplesmente moldar os colegas de vocês, tá? Cada um vai se moldar aí, moldar o seu colega, sua dupla de clínica, e aí você já pode até ir pensando, separar as duplas. Não sei se o Diogo já pediu essa separação para vocês, mas pode ir pensando em separar as duplas, tá? E nós vamos fazer o quê? Moldar um ao outro, confeccionar os modelos de estudo, e aí sim, reposicionar todo mundo em RC, montar os modelos de todo mundo no articulador em RC e conferir a diferença de contatos oclusais entre RC e MH. Aonde, exatamente, no seu movimento mastigatório, existe uma interferência oclusal, ou uma interferência de contato oclusal, que vai tirar a sua mandíbula da RC para MH. Então, a ideia nossa nesse semestre é fazer com vocês que vocês entendam, além de todo o conteúdo de oclusão, é que vocês entendam posicionar o seu companheiro aí na RC e interpretar aonde, em que momento está acontecendo a transição de RC para máxima de excitação habitual. Tudo bem? Como eu já disse para vocês, a gente sabe que transições maiores, superiores a 2 milímetros, já podem causar problemas articulares, tá? Então, quem tem uma discrepância de contato oclusal entre RC e MH superior a 2 milímetros, pode ser que se desenvolva algum sintoma, sinal clínico de DTM. DTM. Função temporomandibular. Tudo bem, gente? Tá bom, Paulo. E agora? Por que isso é importante? Vou passar rapidamente para vocês por que isso é importante. Ó, essa aulinha eu dei lá na Universidade Federal de Goiás, tá bom? Então a gente não amarra informação, não. A gente vai junto, sempre. Aqui, ó. Quando você pega um paciente desse, qual que é o passo a passo que você tem que selecionar para poder tratar esse paciente? Vamos lá, agora a discussão vai ficar boa. Por quê? Porque eu estou colocando um caso clínico. Como é que você resolve isso aqui? O que esse paciente precisa? Qual especialidade odontológica esse paciente precisa? Kélvia. Oi. Você acha que precisa arrumar... Esse paciente chegou no seu consultório hoje. Dona Kélvia, você mora em Anápolis também, Kélvia? Moro. Sua família toda aí? Sim. Então você vai montar seu consultório em Anápolis, né? Você vai concorrer com grandes profissionais que tem em Anápolis. E aí você montou lá a doutora Kélvia, especialista em epidação oral, facetas laminares, lentes de contatos, implantes, atendimento ao cliente. E aí chega o seu cliente aí, esse cliente lá na sua cadeira. Senta lá, doutora Kélvia, sem restrição de custo. Eu gasto o que for preciso da minha boca para você deixar ela zero. Por onde você começa, Kélvia? Primeiro, teria que ver quais dentes dá para aproveitar, que está em perfeitas condições, sem mobilidade, e depois observar para fazer um implante.
Implante? Desculpa, porque os dentes que tiver em boa condição, fazer restauração, né? É? Restauração, se tiver em boa condição. Pois é, quantas especialidades odontológicas tem aqui para você resolver? Ixi, Toda. olha. Serve essas aí? Aí você pergunta assim, eu vou fazer só endo. Eu vou fazer só prótese. Eu vou fazer só pério. Eu vou fazer só orto. Chega o cara desse jeito para você, o que você vai fazer? Eu não quero fazer endo. Perfeito, não faça endo. Você não sabe, você não faz. Mas você vai ter que indicar um profissional para fazer a endo. Você me respondeu agora. Eu preciso saber primeiro quais dentes que vão ser aproveitados. Então, inicialmente, o que você tem que fazer aqui? Para começar a pensar nisso. Tem que fazer a radiografia, né? Primeiro, para olhar a questão do canal, se tem osso ainda. E depois... Depois eu não sei. Tratamento periodontal? Quer ver o seguinte. Pode falar, Estela, desculpa. Tratamento do canal? Periodontal? Periodontal. O que mais? Gente, você precisa primeiro colocar no papel o que esse paciente precisa. Como é que chama isso? Diagnóstico. O que ele tem? O que esse paciente tem aí? Qual que é o problema dele? Às vezes ele foi com a boca desse jeito do seu consultório, quer que arruma só esse dente aqui, ó. Quer que arruma só o ângulo desse dente aqui, ó. Aquilo que bate na tecla o tempo inteiro, preenche a ficha correta, menina. Você não preencheu o odontograma. Você não preencheu você não fez a radiografia correta. Tudo isso faz parte do fechamento de um diagnóstico, uma reabilitação onde você não tem nem rumo para saber por onde começa. Para eu colocar dente nessa boca, o que eu tenho que saber aqui inicialmente? Tem espaço para colocar dente nessa boca? Esta relação maxilo-mandibular, ela está adequada numa posição correta para eu pensar em qualquer coisa aqui, reabilitadora? Não. Não? E como é que você faz para colocar isso no lugar, Natália? Então, depois de todo o tratamento, aí molda. Não. Depois de todo o tratamento? Depois do tratamento Não. já era. Não, Mas, senhor, antes de todo o tratamento, antes de tudo. O que você faz antes? mas, por exemplo, e se esse paciente tiver uma cárie? Coitado. Esse problema é o menor problema dele. É o menor. Cárie aí é o menor problema dele. Coitado. Por onde você começa uma reabilitação oral desse porte? Ou por onde você começa uma reabilitação oral de um paciente que não tem dente? Moldagem. Perfeito. Já começamos um norte. Não digo simplesmente moldagem. Não digo simplesmente moldagem. Digo diagnóstico. O diagnóstico ele é composto por etapas. Quais são as etapas? Vocês estão aprendendo isso desde o primeiro período. Exames, anamnese. Quer dizer, o que na anamnese você vai saber? Se esse paciente, qual que é a queixa dele? Não é? O que esse paciente precisa? O que ele quer realmente? Tá? Quais são as expectativas que ele se criou no tratamento dele? Se ele tem algum antecedente familiar que contraindica qualquer coisa que eu queira fazer aqui dentro dessa boca, não é? Sistêmico, de ordem sistêmica, de ordem funcional, de ordem psicológica, principalmente, tá? De ordem financeira, porque você vai selecionar o seu tratamento, Natália, canal, endo, se ele tiver condição de fazer. E se ele não tiver condição? E aí você não anotou na ficha que ele não quer gastar com a endo. Quando você manda fazer a endo, volta, quem vai pagar a endo? Então, diagnóstico, a gente fala em diagnóstico e pesa muito vocês pensarem em tudo isso, né? Ai, que saco, preencher aquela ficha de anamnese. Ai, lá vem a da Carol lá, perguntando para mim o que é rebordo estrangulado, rebordo reabsorvido. Por que a gente pega no pé de vocês para fazer? Não preencheu o odontograma certo?
marcou ainda o que precisa fazer, porque a gente tem que saber conhecer o nosso paciente. Conhecer o nosso paciente não é só saber se ele tem algum problema sistêmico, se ele toma remédio, não. É conhecer de forma geral, tudo, da ordem financeira até a ordem psicológica desse paciente. Vai que ele é um chato, que não aceita o que você quer propor para ele. Tem muitos. Eu tenho muitos pacientes assim, problemáticos. Você faz a reabilitação, você faz a melhor reabilitação que ele podia receber, a mais cara, a melhor, e ele não está satisfeito. E aí é problema para você. Então não podemos começar tratamento odontológico que seja de uma restauração, que seja de uma cárie, Natália, você falou cárie, que seja de uma cárie, que seja de uma boca inteira como essa aqui, sem conhecer o nosso paciente. Tá? Isso é uma curva de aprendizado que eu aprendi na porrada. Na porrada de não escutar ele na minha consulta direito, ou ele não me escutar na consulta direito. Porque quando a gente está conversando com o paciente, não é consulta de 5 minutos para perguntar o que ele vai fazer aqui, não. É consulta de 1 hora. Você vai vasculhar, você vai virar de cabeça para baixo. Porque, às vezes, tem um problema na articulação temporomandibular que você não viu. E aí você faz uma reabilitação oral, que ele está numa posição, entre aspas, confortável, porque o organismo dele aceitou ficar daquele jeito. Você tira para a RC, o que acontece com ele? Doutor, dor de cabeça, não estou aguentando. Quer dizer, gastou lá 40, 50 mil reais numa reabilitação oral, você fez, está pronto, e agora você não sabe para onde você corre. Entendeu? Então, a questão aqui, gente, é muito mais ampla. Por isso que o curso de odontologia, ele começa nessa parte chata de preencher ficha. Por isso que vocês passam praticamente um semestre inteiro lá na clínica integrada. Como é que é? O estágio clínico 1, né? Preenchendo anamnese, exame clínico. Por quê? Porque é importante. É importante conhecer o seu paciente para chegar num diagnóstico na melhor resolução protética que ele pode receber. Lá na faculdade, o nível é 1. No seu consultório, vai aparecer gente quebrada, mas vai aparecer muitos milionários lá, que não estão nem aí para a grana. Pode pôr o preço que você quiser, mas eu quero que você resolva. Sem dor, com o menor desconforto possível e com o mínimo tempo possível. Porque o rico tem que correr para ganhar o dinheiro dele. Tudo bem? Então, um bom planejamento de um tratamento um bom tratamento começa sempre com planejamento. Planejamento. Planejamento começa com o quê? Diagnóstico. Então, é exame anamnese, exame clínico intraoral, exame clínico extraoral, exames complementares. Olha para você ver, eu cheguei na radiografia depois que eu já fiz 3 coisas. A minha radiografia, o meu exame de sangue, é depois das 3 coisas que eu fiz primeiro. Não é? Então, exame complementar. Tem o exame complementar? Tem. Ainda assim, gerou dúvida? Enceramento, moldagem, confecção de modelos de estudo. E aí sim, eu tenho fechado a boca do meu paciente, todas as informações que esse paciente precisa para poder fechar um plano de tratamento de acordo com o que ele pode ser, de acordo com o que ele pode pagar para você. Entendeu? Entenderam, gente? Tá tudo bem? Wellington, tudo bem aí, Wellington? Wellington, você vai me ajudando aí. Certo? Então é isso. E agora, por onde que eu vou começar? Vou começar por aí. Eu vou começar por aqui. Estabelecendo bases e critérios para uma abordagem diagnóstica inicial. Como é isso, Paulo? Anamnese, exame clínico intraoral, exame clínico extraoral, exames complementares. Por exemplo, se for um paciente de implante, exame complementar não é só radiografia, tomografia, não. É exame de sangue. Vai que ele tem uma alteração sistêmica, vai que ele tem uma alteração, está fazendo uma quimioterapia, você não sabe. Vai que ele está usando uma medicação que não pode para fazer cirurgia óssea. Ontem eu atendi uma paciente, tratamento quimioterápico. A prima minha descobriu um câncer de mama em 1 mês. Ela fez uma mamografia em fevereiro, viajou. Quando ela voltou da viagem em março, na mamografia de fevereiro não tinha zero lesão, tumor, 0. Ela palpava a mama e não tinha nada. Voltou em março, apalpou, sentiu um carocinho, foi no médico, aconteceu câncer de mama. 1,5 centímetros.
em um mês. Mas ela conseguiu fazer um diagnóstico, graças a Deus. E hoje, o que o médico me pediu? Pediu para o dentista, porque agora ela vai passar a tomar uma medicação que chama alendronato. E essa medicação é contraindicação para qualquer ato cirúrgico odontológico. Então, ela pediu para procurar um dentista, e o dentista emitir um laudo de que nesse período agora, ela não vai passar por extrações dentárias, não vai passar por implantes dentários. Entendeu? Então, a gente precisa ter esse cuidado de conhecer o nosso cliente. Tá? A maioria dos meus clientes, gente, a maioria não, todos eles, eu trato como se fosse da minha família, como se fosse meu pai e minha mãe. Tá? Eu sempre ofereço para ele o melhor. É claro, dentro das condições financeiras. Eu até ponho um orçamento do melhor material, da melhor coisa. Não adianta você querer fazer técnica de faceta, não adianta você querer colocar o implante mais caro do mundo, se ele não pode receber isso, gente. Senão é indicação receber isso. Né? Então, estabelecendo critérios para uma abordagem diagnóstica inicial. Olha o segundo ponto. Restabelecendo dimensão vertical de oclusão em relação cêntrica. Ah, Paulo, para com isso. Quer dizer, então, que para me consertar essa boca estragada aí, eu tenho que restabelecer dimensão vertical? Sim, gente, vocês vão trabalhar dentro de um espaço? Você sabe qual que é o espaço que você pode trabalhar aí dentro? Se você não souber, não adianta você fazer endo, pério, prótese, implante, não adianta você fazer nada. Eu tenho que conhecer o tanto que eu posso trabalhar, tanto que eu posso aumentar para cima, tanto que eu posso aumentar para baixo. E aí sim pensar em alternativas. Depois de tudo isso, eu estou estabelecendo um plano de tratamento. Porque eu relacionando o espaço, eu tenho relação de reconstruir o tamanho dos dentes. Se eu consigo pensar no tamanho dos dentes que eu vou reconstruir, agora sim, sabendo que eu vou reconstruir os dentes, eu preciso saber se eu posso fazer um canal, uma pério, uma endo, se o osso está bom, se está ruim. Então, é um planejamento completo. Ele vai abordar toda a reabilitação oral. Mas ele começa onde? Nas bases. E aonde que está a base? Aí a pessoa vem aqui e tem 22 alunos dentro de uma sala de aula de oclusão. 21, um já desencanou. Tem 20 de 60 nessa aula de oclusão. Aí o caboclo vai lá, depois que forma, querer fazer uma reabilitação oral. O que ele vai fazer, gente? O que ele vai fazer? Vai regular o asa dele em 15, 30, sem saber por quê. Paulo. Vai, Ué, vai nessa. Não, é porque tá com menos de um minuto aqui, vai cair a conexão. Legal. Para não começar um raciocínio, para não ficar por meio. A gente vai encerrar e começa em outra aula. E vocês me perdoem, porque eu empolgo. Não, gente, porque eu acho isso importante demais. E assim, tão pouco apertado, questionado, né? Eu acho isso importante demais. A partir do momento que eu comecei a estudar isso de forma mais de perto, isso aconteceu no meu mestrado, foi um pouco, mas me aconteceu mais dentro dessa faculdade. Então, assim, eu consegui entender a importância de conhecer as coisas, de conhecer os porquês, para poder tentar chegar numa conclusão melhor. Tá? Você vê, a oclusão é base para você fazer tudo.